Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo esse livro grandioso há 2000 anos, esse livro que faz parte daquela série Romances de Emmanuel, que são livros ditados por Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. Essa série que eu me propus, que eu sonhei sempre desde que eu li esses livros, sonhei em fazê-la e estou fazendo aqui nesses finais de semana dedicados então a Chico Xavier. E eu fiz o primeiro, que foi Paulo e Estevam, que Chico disse foi o primeiro livro dele, dessa série, e ele disse que também era o preferido dele. Porém, ele disse que depois desse seria o Boa Nova, que não faz parte da série, mas como era o segundo preferido de Chico, de acordo com o que eu li, eu resolvi trazer o Boa Nova e nós entendemos por que seriam, dessa obra grandiosa dele de quase 500 títulos, esses dois os preferidos, ele que com certeza tinha um carinho especial por todos os livros dele. Então, eu deixo aqui para você os dois livros que eu já fiz da série na playlist, para você, se quiser ver por que são preferidos dele. E aqui nós trazemos há 2000 anos, que a história é ditada por Emmanuel e é a história do próprio Emmanuel. Ele que então abre a intimidade dele de quando ele era um senador romano, e como ele diz na introdução, ele era uma alma orgulhosa, ele era cruel, ele não havia entendido a grandeza de Jesus Cristo. Ele teve a oportunidade de se encontrar com o próprio, porque se passa ali no ano de 31 da era cristã, ou seja, havia passado, Jesus Cristo estava com 31 anos, ele estava há um ano, então que ele tinha saído para expor o Evangelho de Deus, porque até os 30 sabemos que ele viveu mais, digamos, mais afastado. Ele só se apresentou, só começou a pregar para todos publicamente a partir de 31 anos. E então o Emmanuel traz aqui para a gente essa história, então, de como é que foi que aconteceu com ele. Ele que levou, então, bastante tempo para estar entendendo, apesar de ter tido essa oportunidade. O que difere de Paulo e Estevam, o que conta a história de Paulo de Tarso, que em alguns segundos de encontro que ele teve com Jesus Cristo ali nas portas de Damasco, quando ele caiu do camelo, ele então ficou cego para o corpo físico, mas a visão espiritual dele se abriu e ele imediatamente passou do verdugo para o verdugo dos cristãos, para aquele perseguidor implacável dos cristãos, para o maior divulgador da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, da Boa Nova. Então, eu vou começar, a partir de agora, eu vou começar fazendo então uma parte da oração que Emmanuel traz na apresentação. Ele diz: e aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza, exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retire dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Então, eu peço que Jesus Cristo me ampare para que eu possa estar fazendo com que essa grande obra, essa grandiosa obra então de Chico Xavier e Emmanuel possa ser passada dessa forma que eu estou trazendo aqui, essa leitura que eu estou fazendo, especialmente que seja benéfica para você que por acaso é deficiente visual ou é analfabeto ou não teria tempo, ou até eu pediria mais até por aqueles que jamais, talvez, por dogmas. Por exemplo, eu não sou espírita, eu fui batizada e educada religiosamente na religião católica, onde eu tenho pessoas muito próximas, muito queridas, que não vão ver, que não leem os livros de Chico Xavier. E eu sempre, tudo que eu encontrei nos livros de Chico Xavier, Allan Kardec, ressoa com aquilo que eu trago em mim, com aquela minha sabedoria interna. E especialmente quando se trata de reencarnação, que nós sabemos que a religião católica não acredita, não prega isso. Então,
Aqui, quando ele disse, não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, é exatamente isso. Essa cruz, que parece sofrimento, que é Deus, na verdade, é o amor de Deus, é Deus provando o amor dele por nós, é uma prova de amor por nós. Eu não tenho certeza se essa frase é de Emmanuel, depois eu vou ver com certeza para os próximos vídeos, porém eu li alguma coisa nesse sentido, que nesse mundo de tanta injustiça, onde há tanta injustiça, não existe nenhum injustiçado. Exatamente por isso que Emmanuel abriu a intimidade dele, abriu a vida dele para nos mostrar. Repetindo essa frase vai ficar repetitiva, o inteligente aprende com o próprio erro. Ele tem que ir, cair no buraco e ele vai ver, não, agora quando eu passar de novo, não vou mais cair, vou prestar atenção. O sábio aprende com o erro do outro, vendo o outro errar. Ele viu que o outro foi e caiu, ele já vai fazer, não vai passar por ali. E aquele que não entendeu, aquele que não está pronto, aquele que a ficha não caiu ainda, ele não vai aprender nem de uma forma nem de outra, nem caindo, nem vendo o outro cair. Pois então, gente, vamos começar, e nós vimos que nós estamos no primeiro capítulo, que é intitulado Dois Amigos, que são exatamente o Flamínio e o Públio, que o Flamínio é um amigo do Públio Lentulus, que era então Emmanuel. Ambos eram senadores da República dessa época, e ficou claro para a gente que ser senador nessa época não era uma coisa de votação, era então por linhagem. Eles nasciam já dentro da linhagem de serem senadores, já ganhavam título. Eles não tinham mais poder de estar interferindo nas decisões do imperador, porém eles continuavam com o título e tinham como influenciando, tinham influência também, mas não poder de determinar decisões, de tomar decisões como o imperador. E aí então eles estavam ali em uma tarde nós calculamos aqui que era primavera, depois do jantar, depois que eles estavam ali recostados em um triciclo, acho que desculpa, a gente passou a palavra aqui, mas uma cadeira aquela de 3 lugares. E aí então eles estavam conversando sobre a doença da filha do Públio, que estava com 7 anos, a Flávia, estava acometida de uma doença que o médico disse que era a lepra, a hanseníase. E o Flamínio disse que isso era um absurdo, o médico ter dito que uma pessoa da alta sociedade, uma filha de um senador, pudesse estar acometida dessa doença, que era uma doença da plebe. E aí então ele estava dizendo, o Públio estava dizendo que se não seria possível, ele estava ali conjecturando se não seria possível, que seria por alguma razão passada, já que ele conversou com o escravo do Flamínio, que era da Índia, e ele falou a ele sobre reencarnação. Então ele estava dizendo ao amigo se ele não concordava que poderia ser real. E ele disse não, de jeito nenhum, de forma alguma isso é real. Aí ele disse a ele, não é só relacionado ao problema da minha filha, a doença da Flávia, é sim por causa de um sonho que eu tive. Isso também reforça essa minha ideia de que talvez nós não estejamos aqui pela primeira vez, que talvez nós não estejamos sendo injustiçados por Deus. Eu, por exemplo, não esteja sendo injustiçado por Deus por ter a minha filhinha de 7 anos, que nada fez, que é totalmente inocente, passando por essa doença tão terrível. E aí então ele começa a contar o sonho que estava martelando na cabeça dele, e o amigo disse, mas que besteira é essa? Mais uma vez o amigo dele disse que sonhos eram ilusões, que não eram reais. Aí ele disse, sonhos há que se distinguem da fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível, e começou a contar. Voltava eu de uma reunião no Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Então ele explicando como é que estava a alma dele, como é que estava o humor dele quando ele teve esse sonho.
Voltava eu de uma reunião no Senado onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Então ele explicando aqui como é que estava o humor dele nesse momento que antecedeu o sonho. Recolhi-me cedo e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temis. Temis, então, a deusa, essa deusa do julgamento. Na mitologia grega, nós sabemos que eles eram politeístas, eles acreditavam eles cultuavam vários deuses. Que guardamos no altar doméstico, ou seja, acreditavam que havia vários deuses, porque nós sabemos que Deus é um, é o todo. Considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas. Então, ele dizendo que, considerando todas as obrigações de um senador da República, como ele é. No entanto, vi outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho, não o sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul. Então ele se viu como cônsul ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgius Catilina. Aqui vamos dar uma paradinha para a gente localizar quem é Lúcio Sérgius Catilina. Lúcio Sérgius Catilina, então, ele viveu em Roma entre 108 a.C., ele nasceu em 108 a.C. e 62 até 62 a.C. Então, ele não foi da era cristã. Ele era de uma família patrícia, mas pobre. E ele teria iniciado desde cedo uma vida de crimes e vícios. Então, a gente já se, mais ou menos, se atualizou sobre de quem é que ele está falando. Então, ele se via, nessa época, que Lúcio Sérgius Catilina, então, estava ali como senador também. Pois o via a meu lado, bem como a Cícero, que estava na mesma época também, era também senador ali, que se me figuravam duas personificações do mal e do bem. Então a gente já está vendo pelo que nós vimos do Lúcio, que ele seria a personificação do mal, e o Cícero, que foi quem conseguiu pará-lo no intento dele contra a República, era a personificação do bem. Sentia-me ligado ao primeiro por laços, ou seja, a Lúcio Sérgius Catilina, por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da conspiração dele contra o Senado. Então, é o Públio, que é o Emmanuel há 2000 anos, dizendo então que ele se sentia muito ligado ao Lúcio Sérgius Catilina, como se ele estivesse vivendo ao lado dele na época da tenebrosa conspiração dele contra o Senado. Que aí a gente volta aqui um pouquinho também, a gente lembra, eu leio aqui nessa parte do que fala sobre ele aqui, que ele foi dúvidas sobre seu caráter, suspeitas de assassinar seu próprio filho, reconhecido temperamento irascível e orgulhoso, o fizeram ser repudiado durante as eleições. Pressionado por dívidas, não viu outra saída a não ser através de uma conspiração na qual reuniu jovens nobres e arruinados, como Quinto Cúrio, Públio Cornélio Lentulus Sura e outros. Então aqui ele está, olha aqui, ele é de uma linhagem de senadores, o nome dele é Públio Lentulus, e ali nessa época esse senador, então, o Catilina, ele reuniu para tentar dar esse golpe contra a República esses jovens nobres, porém arruinados, entre eles Públio Cornélio Lentulus Sura, ou seja, um antepassado, digamos assim, do Públio que está contando agora, nessa época, do Emmanuel na época. Então, ele continua aqui.
Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da conspiração dele contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os projetos dele com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e da lágrima dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso. A rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. Então, Cícero é aquele senador então que conseguiu combater então toda essa trama do outro senador, a quem o Públio se sentia ligado nesse sonho que ele está tendo. Então ele trazendo aqui então que o Cícero, que foi então a pessoa que ele via teve essas duas visões, e ele acreditava então que seria a personificação do mal e do bem. Então o Cícero seria a personificação do bem e o Lúcio Sérgio Catilina a personificação do mal, e era do mal que ele estava ligado. E foi o Cícero que conseguiu parar então o Catilina. E aí, a rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados. Então ele estava tendo ali uma oportunidade de ver o que ele havia feito no passado, porque eu já ouvi dizer que quando a gente morre é esse momento que a nossa vida passa, desfila toda na nossa frente, e ele ali estava tendo essa oportunidade em um sonho. Talvez então a vida, Deus, Jesus Cristo oferecendo a ele essa oportunidade, como ofereceu a Paulo de Tarso, e Paulo pegou. Na hora, ele caiu e pronto, já perguntou o que queres de mim. Mas ele, o Emmanuel, o Públio, não teve essa mesma perspicácia. Talvez até porque ele estivesse buscando conselhos como uma pessoa que ainda não estava com a mente começando a se expandir como a dele. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. Então ele dizendo que ele exercia realmente a crueldade que ele podia exercer por causa do cargo que ele tinha, ele exercia ela na mais ampla condição, da forma mais potente possível. E ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Vamos guardar bem isso, gente, porque como a frase que eu disse, nesse mundo parece haver muitas injustiças, mas não há injustiçados. Então vamos guardar bem isso para ver ali no restante do livro, não vou dar spoiler agora, porém guarda bem aí, ele separava as pessoas, ele separava pai e filho, marido e mulher, mãe e filho. Então ele separação dos afetos mais caros e mais doces da família, que é uma coisa terrível também, é uma forma de suplício para uma pessoa ser separada de uma outra pessoa que ela ama numa situação dessa.
Ordeneis a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos, na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Outro ponto, gente, outro ponto. Fiquem bem atentos com isso. Ele separa de todas as agressões que ele cometia, toda a crueldade que ele cometia, ele destacando, ele separava as pessoas, os afetos mais caros, e de alguns ele mandava furar, arrancar os olhos. Presta bem atenção nisso, para que porque nós vamos ver o que vai acontecer com ele próprio até o final. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. E aqui então, vendo, nós podemos entender aqui que a justiça da terra foi feita, porque o Cícero, ele começou ele foi forçado, ele desmascarou Catilina e ele frustrou todo o plano que ele tinha para derrubar então a República. E então aqui o Públio então lembrando, ele então foi condenado, foi julgado, foi condenado ao terrível suplício do estrangulamento. Então, para a gente ver, mesmo que a pessoa passe pela justiça da terra, digamos que a pessoa ela não cometa o crime perfeito, ou que seja como igual a ele, uma pessoa que cometeu tantos crimes, tantas barbaridades, porque amparado que estava pelo cargo político que ele tinha. E estava, então, também associado a um líder que estava fazendo todas essas barbaridades, que era o Catilina. Porém, ele foi condenado pela justiça, mas ele não foi julgar, ele foi condenado, então, digamos, já morreu, já acabou, já pagou, ele está livre. Ele está, mas não, porque, na verdade, a culpa fica na consciência. Nós plantamos o espinho e depois mesmo que a gente pague aqui, a gente vai para o banco dos réus aqui, a gente paga na justiça terrena, a nossa consciência cobra da gente. Enquanto a gente não tomar a mesma taça de fel que nós oferecemos, não sentir o gosto, e aí sim a gente entender, nossa, mas isso nunca mais, a gente não sentir a dor do outro, aí enquanto isso nós não estamos libertos. É por isso a volta, o ter que voltar, é essa a prova de amor de Deus por nós. Pelo menos é isso que eu desconfio que seja, plagiando Guimarães Rosa, então, no Grande Sertão Veredas, que diz, então, eu já repeti isso no vídeo anterior, eu não sei quase nada, porém desconfio de muitas coisas, eu desconfio que seja isso. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno. Então, o Aqueronte, aquele rio lá que diziam que existia aquele barqueiro lá que fazia a travessia das pessoas, até chegar ao Averno, que seria o inferno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se então da minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração.
Ou seja, aqui, mais uma vez, a minha forma de ver, de entender, é que, como nós vimos ali no livro Mais Esperto que o diabo não existe. Ele é a parte negativa do átomo nessa realidade atômica, onde tudo é energia, há o negativo e o positivo de tudo. Porém, ele vive ali na mente de quem dá crédito a ele, de quem acredita naquele Deus ciumento e vingativo e que com certeza tem o lado, a contrapartida dele. Tem aquele que no final vai ficar com aquelas criaturas de Deus que não entenderam os dogmas da religião. Então, aqueles que não seguiram aquela religião, eles então irão para sofrer no inferno eternamente com essa contrapartida de Deus. Mas é esse Deus ciumento e vingativo, aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai e Mãe, aquele Deus que é todo amor, todo bondade, ele só vai fechar a porta do céu quando todos tiverem voltados, todos, inclusive aqui, esse senador que cometeu esses crimes horrendos, todos. Porque, como disse Siddhartha Gautama, o Buda, ele só entraria no céu, ele disse que ele entraria no céu apenas quando ele visse a nuca do último homem entrando. Ou seja, a porta do céu só fecha quando toda a criação divina tiver voltado. Então, todo o sofrimento que nós possamos estar passando é prova de amor de Deus para conosco, só para que a gente possa se lavar de toda aquela sujeira que nós mesmos colocamos sobre nós. Então, ele aqui explicando que quando ele passou, então, ele chegou ali no inferno, que esse inferno estava na mente dele. É ali, então, que ele viu a grande multidão de vítimas que se acercou dele reclamando justiça. Ou seja, começa dessa forma ali o inferno para a pessoa, ela mesma, a própria consciência já começa a cobrá-la, ela já começa o sofrimento ali. E depois, que ela vai entender tudo, então ela faz um outro plano para uma nova vida, para uma nova existência, onde ela realmente vai zerar aquele débito que ela deixou na vida anterior. Minha forma de entender. Por quanto tempo estive assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia. Lívia, a mesma mulher dele dessa vez. Então ele está dizendo, ele viu a figura dela e a conhece agora como Lívia. Que no meio desse vórtice de pavores, estendia minhas mãos fúlgidas e carinhosas. Afigurava-se que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal, onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas. Cães respeitáveis, ou seja, as cabeças alvas, cabeças já de cabelos grisalhos, o que significa que são pessoas experientes, acredito que é por isso que ele está dizendo dessa forma. Cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissários dos deuses para julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos. Então ele estava perdido, aprisionado ali na própria mente dele, vendo as pessoas a quem ele foi verdugo, vendo as vítimas clamando por justiça, e aí apareceu então a Lívia, que era essa alma, nós vamos ver depois ao longo do livro também, que é um espírito iluminadíssimo, porém que são realmente almas gêmeas. E aí então ela vindo, se reencarnando com ele para ajudá-lo a se levantar. E por isso ele dizendo que ele se lembrava dela de épocas remotíssimas. E foi ela então que o tirou dessa ilusão mental dele, com os injustiçados dele, e levou para esse julgamento, então, onde ele disse que emissários dos deuses para julgamento dos homens da terra. Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, conselho de magistrados que ele não podia pegar, que ele não podia tocar, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas.
Ou seja, a Lívia sempre ali do lado dele, porque ali ele ia começar a entender o que ele fez e como é que ele faria para resgatar isso. Desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio diante desse tribunal que eu desconhecia, quando a figura daquele que me pareceu a autoridade central me dirigiu a palavra, exclamando: Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na misericórdia dela, determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores. Então, o que foi que a justiça divina? Ele já tinha passado pela justiça dos homens quando ele morreu, e aí então ele foi condenado à morte, mas porém ele não estava lavado, ele ainda estava sujo daquele sangue que ele derramou, de toda aquela injustiça que ele praticou, de todo aquele sofrimento que ele plantou. Então, aqui ele foi, então, a justiça decidiu, por misericórdia, mandá-lo de volta para o único lugar onde há água para ele se lavar, falando de uma forma analógica, uma forma figurada. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades. Não obstante, o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Então aqui ele dizendo que então que ele vai viver a sentença, então essa pessoa que era a autoridade central, dando a ele a sentença, que ele viveria uma época maravilhosa de fulgores espirituais, porém lutaria com situações e encontraria dificuldades, não obstante o berço de ouro que o receberia ao renascer. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Feliz de ti. Então, ele esqueceria, a gente sabe, nós tomamos chá de esquecimento quando a gente vem para cá fazer o nosso resgate. Porém, ele disse que ele seria feliz, então, se ele aproveitasse essa oportunidade bendita de reabilitação, sabendo renunciar e ser humilde. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade como ensanchas a regeneração integral de tua alma. Porque chegará o momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos à face escura da terra. Então, mostrando aqui que isso de nascer rico ou de nascer pobre, não é muitas vezes a pessoa pensa, porque eu fui esquecido por Deus, eu nasci sem recursos materiais, mas mostrando aqui que em um resgate de tamanha proporção para uma pessoa que plantou tanto espinho, o que ele veio? Ele não veio um pobre, você vai nascer embaixo da ponte, assim você vai ficar ali eternamente, você vai... Não, as dificuldades foram maiores porque ele nasceu rico, nasceria em berço de ouro, porém ele teria que desprezar todas essas riquezas e todos os valores sociais, se ele soubesse preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que seria rasgada em breves anos, que se apresentaria brevemente à face escura da terra. Ali, então, mostrando a renúncia e a humildade que ele teria que ter. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do destino dele. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras.
Então, olha aí, ele está sendo bem instruído para aproveitar as possibilidades que a misericórdia divina estava colocando a serviço da redenção dele. Estava sendo feito tudo, o cenário estava sendo montado para que ele tivesse apenas que ter humildade e renúncia, para que ele entendesse o chamamento da verdade quando soasse a hora do testemunho e das renúncias santificadoras que seriam necessárias para que ele pudesse passar por essa prova. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. E olha, gente, como Deus é pai e mãe, como Deus é majestoso no amor que Ele tem por nós. A gente vem fazer um resgate que a gente foi tão absurdamente cruel contra tantas pessoas, da forma mais cruel possível de ser cruel ao quadrado, ao cubo, e ainda vem com um espírito, a nossa cara metade ainda vem com um espírito super iluminado, como é a Lívia, a mulher dele, para nos ajudar ainda, para pegar na nossa mão. Ele tem que ter renúncia e humildade, mas vai ter alguém que vai estar ali do lado dele até, olha, talvez ela também não, ninguém que vem pode ter, quer dizer, eu não sei, isso não tenho total clareza se os espíritos iluminados, se eles tomam um chá de esquecimento, mas com certeza ela, iluminada que era, não ia dizer a ele, é por isso que você está aqui, é assim, assim, assim. Ela iria ajudar da forma como seria possível ajudá-lo. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. A essa altura, a voz altiva do patrício ia tornando-se angustiada e dolorosa. Amargas emoções íntimas represavam-se-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. Então, a essa altura, ele estava tão naquele misturado ali ao sonho que ele estava contando para o amigo dele, o Flamínio, que a voz dele já estava se tornando angustiada e dolorosa. As amargas emoções íntimas estavam represando o coração dele, atormentado por incoercível desalento. Então eu paro por aqui porque é tão denso, né, gente? É tão interessante que a gente reflita sobre. Ele então está contando o sonho em que ele se viu ali num tempo bem anterior, eu acredito, pelo que eu procurei mais ou menos, que seriam mais ou menos, foi na época, então eu já vi ali quando é que viveu essa pessoa que foi esse verdugo. Ele viveu então entre 108 a.C. e 62 a.C. E foi nessa época então de Cícero e o Lúcio Sérgio Catilina, então que ele estava se passando o sonho dele ali, e ele então trazendo esse sonho como uma forma de que ele estava sendo despertado para que a vida não era aquilo que ele estava entendendo, porém o Flamínio, o amigo dele, não entendia dessa forma. Eu acredito que foi isso que o reteve um pouco ainda na caminhada dele. E aí então nós vamos ficar por aqui e eu vou ali, nós vimos, o que eu ia dizer é isso, que nós vimos que ali havia entre aqueles que estavam ajudando Catilina o Públio Cornélio Lentulus Sura, que pelo nome a gente entende que só podia ser um antepassado do Públio Cornélios de agora, que era então o Emmanuel nessa época, esse que está sonhando. Porém ele disse, eu me via, eu estava, é a história dele. E aí, mais uma vez, eu desconfio que quando a gente fica pensando em antepassados, isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Porque se é uma caminhada, hoje eu estou aqui, mas ontem eu estive aonde ali na linhagem? Não é? A se pensar, não é, gente? Então, eu deixo vocês aqui com essa parte grandiosa desse livro, há 2000 anos. Esse livro, então, que eu sempre quis fazer,
desde que eu pensei em fazer então os romances de Emmanuel nessa série de final de semana, para que você aí nesse sábado e domingo, onde dá para estar um pouco mais tranquilo, não tem tanto trabalho, é aquele momento de estar, talvez, quem sabe, limpando a casa, fazendo um bolo gostoso, brincando mais com as crianças, se quiser, dá tempo de estar pensando mais, prestando mais atenção nesse livro grandioso, através desse vídeo que eu estou fazendo, especialmente se você não tivesse acesso a esse livro, se você pensar, esse livro não, jamais eu leria. Aproveita, porque são gotas de sabedoria, é um manual realmente de instrução que o Emmanuel está trazendo, abrindo a vida íntima dele com o único intuito de nos ajudar. Ele diz aqui que ele traz as notas familiares do autor são um convite para que todos nós saibamos orar, trabalhar e esperar em Jesus Cristo, sem desfalecimentos na luta que a bondade divina nos oferece para o nosso resgate no caminho da redenção. Então ele trazendo o exemplo dele mesmo para ver que não há, pode parecer que é injusto, mas não existe injustiçado. Então, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e que vocês venham comigo para que a gente veja como é que vai continuar esse sonho dele. Então, muito obrigada. Se você quiser compartilhar esse vídeo, esse livro é grandioso. Se você quiser compartilhar esse vídeo, se você quiser deixar a sua curtida, se você quiser me mandar uma mensagem, se você quiser se inscrever no canal, tudo isso, se for leve para você, você quiser fazer, faça, que eu vou ficar super agradecida e muito feliz, tá bom? E espero muito te ver para a continuação. Obrigada, tchau!